Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo da Quaresma, que é o último domingo antes do Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. É bom a gente lembrar que a Semana Santa não é só sexta-feira santa, sábado e domingo. É a semana toda. Claro que o centro da Semana Santa é o Tríduo Pascal, que começa exatamente com a Paixão de Cristo na sexta-feira e depois a Vigília Pascal e o grande Aleluia do domingo da Ressurreição. Aliás, a quinta-feira também do Lava-Pés, que se celebra à tarde, faz parte dessa festa da Páscoa, quando Jesus, antes de ir para a cruz, coloca o avental, cinge-se e vai lavar os pés dos apóstolos no ambiente da última ceia. E ele diz: eu fiz isso para que vocês também façam a mesma coisa. Hoje a liturgia nos propõe temas de alegria. Durante a semana nós vimos alguns temas de tensão entre a dureza do coração dos judeus que insistiam em duvidar de Jesus, em querer pegar Jesus em alguma palavra, e até em pegar Jesus, jogar no precipício, matar Jesus. A dureza do coração dos fariseus contrastando com o povo que ia se convertendo. A gente foi vendo isso, né? Muitas vezes na liturgia dos domingos passados, a liturgia nos propunha temas de conversão. A gente olha para os evangelhos dos domingos passados, todos nos propuseram temas de conversão. E hoje chegou este último domingo, antes da Semana Santa, onde Isaías vai trazer um trecho que é muito presente na vida da comunidade Shalom, nos escritos Obra Nova do nosso fundador, nosso querido pai fundador Moisés. Ele começa a falar sobre esta obra nova, ou essas coisas novas, como o texto, a tradução de hoje vai falar, que começa assim: eis que eu farei coisas novas, obra nova, e que já estão surgindo, acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões, os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, aos meus escolhidos, este povo que eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Na outra tradução, ele contará os meus feitos. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós neste caminho quaresmal, e sobretudo quando nos unirmos ao Senhor. É o tema que São Paulo vai propor na carta aos Filipenses hoje, essa união com Cristo, que significa unir-se no sofrimento dele para participar com ele da grande ressurreição, que é a vitória do bem contra o mal, do pecado com a santidade, da velhice com a novidade. Tudo se faz novo em Deus. O salmista hoje vai dizer: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Este Deus que reconduziu os cativos, quando o povo sonhava, encheu de sorriso a boca deste povo, e o lábio deste povo pôde cantar canções. Este povo que disse: maravilhas fez conosco o Senhor. Sim, exultemos de alegria. Mudai nossa sorte, Senhor, como torrentes no deserto. Assim como Isaías, né? Vou fazer correr torrentes na terra seca. Os que lançam semente no meio de lágrimas
vão colher com alegria. Eles saem semeando a terra com lágrimas, mas voltam com os feixes cheios do fruto da colheita, carregando seus feixes com alegria. É todo um convite à exultação e à alegria, já antevendo, neste último domingo antes do domingo de Ramos, a grande alegria do Aleluia Pascal. Jesus, nesta tão conhecida passagem do capítulo 8 de João Evangelista, ele se encontra com esta mulher que está sendo acusada por quem? Pelos mestres da lei, pelos fariseus, pelo povo religioso daquela época que não acolheu a novidade, que vivia na vida velha, na vida sobrecarregada, numa religião de cobrança, de julgamento. Jesus, falando sobre esses homens, dizia: eles colocam pesos pesados nos ombros dos outros, mas não são capazes de carregá-los. São a raça de víboras, são como sepulcros caiados. Este é o homem que apresenta a mulher que foi flagrada em adultério e que pela lei de Moisés deveria ser apedrejada. Era assim a lei de Moisés: olho por olho, dente por dente. E esta mulher então se encontra ali diante de Jesus. Jesus não sabe usar de outra medida a não ser da grande misericórdia que ele tem. É essa misericórdia que vai fazer ele assumir os nossos pecados e morrer na cruz. Então esta mulher diante de Jesus, acusada de ter sido surpreendida em adultério, faz com que Jesus se coloque no chão. Ali tem muitos sentidos. Primeiro, Jesus se coloca no chão para mostrar que só a humildade pode fazer a gente julgar as coisas como deve. O homem orgulhoso, soberbo, arrogante não julga as coisas como Deus quer. Então Jesus se agacha e começa a escrever no chão. Alguns teólogos, nem estudiosos, mas teólogos e místicos, dizem que ali Jesus está escrevendo os pecados de todo aquele povo que está acusando Jesus, a mulher. Todo aquele povo que acusa a mulher, Jesus vai escrevendo os pecados de cada um. E ali eles vão olhando para o chão e já fazendo um exame de consciência, antes que Jesus faça a pergunta. Ou outros dizem que Jesus vai declarando ali, colocando passagens das Escrituras que falam da misericórdia, para que as pessoas possam ter um coração capaz de julgar aquela mulher com outro olhar e se compadecer dela, que estava realmente errada. O adultério é um pecado grave, mas Jesus se levanta porque eles insistem. O que nós vamos fazer com essa mulher? Jesus então se levanta e olha para eles e diz: quem não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E depois se inclina no chão novamente e continua a escrever no chão. Talvez no primeiro momento ele estava escrevendo os pecados daquele povo todo. No segundo momento que ele se inclinou, ele começa a falar da misericórdia, já antecipando o perdão desta mulher. Então Jesus pergunta a eles: vocês não têm pecado? Vocês não têm pecado? Essa pergunta Deus faz a nós agora. Você tem pecado? Você comete pecado? Como é que você quer atirar a pedra nas pessoas, julgá-las, sem
o meu coração, que tudo perdoa, tudo acolhe, acredita sempre, dá sempre uma chance. Como é que você quer julgar as pessoas se você tem pecado? E eles ouviram então Jesus falar com autoridade, porque quando alguém fala com autoridade, a palavra da pessoa que fala com autoridade entra como uma flecha no coração. E eles ouviram então Jesus perguntar: vocês não têm pecado? Foram saindo um por um. Mas como foi essa saída? Quem começou a sair foram os mais velhos. Talvez não porque tivessem mais pecados, ou talvez sim, mas porque os mais velhos sabem, porque viveram já, conhecem melhor, sabem o que é a vida do homem. Os mais velhos têm mais dias sobre a terra, e todos os dias o justo peca 7 vezes. Então, quanto mais dias, mais pecados eu cometo. Por isso é que muitos Jesus livra na idade inicial, ainda novos, para que não cometam tantos pecados. E outros Jesus deixa que vivam para aprenderem com o peso dos seus pecados a serem misericordiosos. Eu já vou fazer 57 anos de pecado, né? Talvez um pouco menos, porque a criança nem peca, né? É pecadora, mas conscientemente nem peca. Quantos anos você tem de pecado? Qual julgamento você está emitindo do seu irmão? A pergunta que nós precisamos fazer hoje, porque este é o último domingo antes da Semana Santa. Domingo que vem nós entramos recebendo Jesus, aclamando Jesus: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, carregando palmas, né? Fazendo festa, hosanas ao Senhor Jesus, para depois, pouco tempo depois, gritar: crucifica-o, crucifica-o. O homem é pecador. E quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Saem todos, um por um, a começar pelos mais velhos. Não fica ninguém, não fica nenhum, só aquele que não tem pecado, e foi o único que usou de misericórdia com a mulher. Então a mulher estava lá diante de Jesus. Jesus olha para ela, certamente com um olhar cheio de ternura e de amor, e pergunta: aonde estão os que te acusavam? Que cena maravilhosa! Se a gente nos colocar naquele momento, a gente já vai vivendo aqui no coração aquilo que aconteceu com aquela mulher. Ela ia ser apedrejada. Se coloque lá, isso aconteceu aqui nesta terra. Isso aqui não é um mito, não é historinha, isso aqui é um fato histórico. Isso aqui aconteceu, essa mulher existiu. E ela olhou para Jesus e ouviu dos lábios de Jesus: mulher, se ninguém te condenou, eu não te condeno. Podes ir, vá em paz, vai cheia de alegria, mas de agora em diante não tornes a pecar. E aí a gente vai, para finalizar, para a segunda carta de São Paulo aos Filipenses, que muitas vezes viveu a vida de Jesus no sofrimento, mas também muitas vezes experimentou a alegria da ressurreição de Jesus. Depois da sua conversão, se tornou apóstolo das nações. Este homem que diz hoje: considero tudo como perda
diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Jesus Cristo, meu Senhor, diz São Paulo. Por causa dele eu perdi tudo. Eu perdi até reputação, porque eu era reconhecido como um homem impecável. Eu era um dos melhores discípulos de Gamaliel. Eu era irrepreensível, mas eu perseguia, ele mesmo diz isso, eu perseguia os filhos de Deus. E eu quero com isso considerar tudo como lixo, só para ganhar a Cristo e ser encontrado por Ele e unido a Ele. Olha o amor que este homem tinha a Cristo. Mas foi ele que, por causa da fé, justificou o homem com Deus. E esta justificação dá ao homem a capacidade de conhecer a Deus através de Cristo. Não há outra forma de conhecer melhor a Deus do que nos identificar, viver, nos unir a Cristo, seu Filho. Todos os outros deuses sem Cristo são deuses ídolos, com letra minúscula. Este Deus verdadeiro que se fez homem, que Paulo encontrou no caminho de Damasco e que cada um de nós encontrou, sabe aonde, ou deve ainda encontrá-lo. Este é o único Deus que nos convida a estar unido a Ele, tornando-nos semelhantes a Ele, tendo comunhão com seus sofrimentos, para experimentar a força da sua ressurreição. Não existe vida de ressuscitados, alegres, remidos, libertos, sem uma via de sofrimento. Cada um vai viver o sofrimento que Cristo colocar no seu caminho. A cruz é Cristo que dá. Ele carregou a sua e nos convida a carregar cada um a nossa. Corro para alcançar este prêmio. Corro para alcançar esta perfeição, visto que fui alcançado por Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para a frente. Corro para a meta, para o prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Estamos vivendo tempos de crise no mundo, os homens perderam a compaixão, os homens perderam a capacidade de perdoar. Papa Francisco consagrou a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria numa liturgia penitencial. E naquela oração que ele fez de consagração, por 13 vezes ele fala a palavra perdão. Por 13 vezes naquela oração tem a palavra perdão. Dia 13 é o dia de Nossa Senhora, né? Porque o perdão nos faz viver a justiça. Não existe justiça sem perdão. Justiça sem perdão é troca de favores, é interesse. A verdadeira justiça se obtém quando a gente dá o perdão. Foi o que Deus fez conosco, nos justificando no preço da cruz. E uma vez perdoados, vivendo a justiça, a gente alcança a paz. Então a paz é fruto da justiça que se alcança pelo perdão. Este perdão que fez Jesus libertar esta mulher da lapidação, do apedrejamento. Peçamos nestes tempos difíceis que Deus renove a nossa esperança e nos una a Ele, para que unidos a Ele, na sua dor, no seu sofrimento, sofrendo pela humanidade que sofre, rezando pela conversão dos homens, pelas pessoas que estão perdendo suas vidas nos conflitos bélicos, vamos pedir a Cristo que nos faça, unidos a eles, experimentar a grande alegria da sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.